Salve, salve galera! Borges aqui para mais uma aula. Hoje tratando de um assunto, gostosinho no azeite. Esse aqui você assiste a essa aula e nunca mais você só vai fazer exercício a partir de agora. Caiu o exercício desse assunto, é só isso que você precisa para entender, porque agora você entende de verdade o assunto funções da linguagem. O grande problema da relação da funções da linguagem é que a maioria dos alunos não estuda a parte mais importante. Mas é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu já vou pedir para você. Sapeca o likes. Ai, Borges, mas nem começou a aula ainda. O momento é agora, meu amor. Sapeca esse likes aí, já curte, já compartilha com a sua galera, manda aí pro seu amigo que também está se preparando. Você só precisa de uma vaga, então a outra vaga tem que ser daquele teu camarada e é para ele que você vai mandar essa aula, beleza? E não se esqueça que no final dessa aulinha aqui eu já vou te dar todas as direções sobre como estudar língua portuguesa comigo, focado na banca IDECAM, beleza? Então hoje a aula é especial for you, que significa para você em inglês. O que eu vou falando eu vou traduzindo, tá ligado? For you, para você. Pronto. Segura essa dica. Ah, o poeta. Até no inglês, hein, pai? Até no inglês. Então estamos aqui com a nossa aulinha sobre funções da linguagem, e aí você se depara com isso aqui. Oh, meu Deus, Borges. Quantas vezes eu já não vi essa cena, Borges? Quantas vezes eu já não me preparei para a prova? O grande ponto, meu amor, é que você precisa primeiro entender os elementos da comunicação, tá? Aqueles elementos que fazem parte de uma comunicação efetiva entre o emissor, o receptor e tudo aquilo que faz parte disso. É claro que não nisso aqui, meu Deus, isso aqui tá um pouco difícil de entender. Vamos melhorar as coisas, tá? Lembre-se, essa aula é uma aula didática, ok? Não é para reclamar, vou reclamar, porque o Borges fez o desenho do rapazinho aqui, né? O homem palito, olha só, este é o homem palito, ok? E aqui a casca de banana. O que aconteceu? Não dá para ser uma casca de banana assim, Borges, pelo amor de Deus, ajuda a gente. O que pode ser aquilo ali, Borges? Melhora. Vamos fazer uma caixa. Acho que uma caixa fica fácil de desenhar. É uma coisa lúdica. Aqui, ó. Caixa, certo? Tá aqui a caixa. O rapaz, olha que é isso com perspectiva e tudo. Aí o que acontece? Aqui temos um fato, certo? O rapaz derrubou a caixa. Essa é a informação, tá bom? Então, eu estou dizendo para vocês, ó, eu sou o emissor, certo? Eu estou dizendo para você que o rapaz aqui derrubou essa cena que aconteceu, ó. O rapaz derrubou a caixa. Então, eu sou o emissor, aquele que apresenta a mensagem, aquele que conta isso para você. Bom, se é com você que eu estou falando, então você é o meu, vou colocar só um R aqui. Você é o meu receptor, você está recebendo a mensagem, não é? Está indo daqui para lá, ó, a mensagem que eu mandei. A questão é que nós precisamos entender que a mensagem, neste caso, ela foi escrita. Tá aqui, ó. Blá, 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 caiu a caixa. Pronto. Essa aqui é a minha mensagem, certo? Então ela também faz parte dessa nossa comunicação. Até agora nós temos 4 elementos da comunicação: o emissor, que sou eu, o receptor, que é usted, a mensagem, que é onde eu mando, né, o que aconteceu, e o fato em si. Esse aqui são os nossos 4 elementos. Bom, eu preciso entender que eu usei um código nessa mensagem para enviar para você. Eu usei um código. Qual é o código? O código aqui é a língua portuguesa escrita. Então, o código enviado é esse, a língua portuguesa escrita. E qual foi o canal utilizado para isso? A própria carta. A mensagem está aqui dentro. A carta é o meio, né, o canal que eu utilizei para me comunicar. Eu usei na mensagem um código. Esse código poderia ser, sei lá, em inglês, poderia ser em espanhol. A minha mensagem poderia estar de qualquer forma. A minha mensagem poderia estar em braille, tá? O código nesse caso, então, que eu usei ali foi língua portuguesa. E o assunto, rapaz, é esse aqui. O menino derrubou a caixa. Esses são os 6 elementos da comunicação. Então são eles os principais. Aqui, ó, emissor, quem fala, receptor, quem recebe, canal, é aquele meio que eu utilizo para me comunicar, o código, que é
qual é o código utilizado que eu e o nosso receptor compartilhamos para poder se comunicar e a mensagem em si. E é claro que por meio disso nós temos as ideias, sentimentos e conceitos que são transferidos de um para o outro. Esses são os elementos. Borges, e esses de cima? São as formas com que a nossa mensagem pode ser produzida. Borges, por que eu tenho que entender sobre os 6 elementos da comunicação? Por que você está me informando isso? É porque se eu não entender quem são os 6 elementos da comunicação, eu não entendo quais são as funções da linguagem. Tá vendo que tenho 6 funções de linguagem? Eu tenho 6 funções de linguagem porque são 6 elementos da comunicação. A função da linguagem nós utilizamos para declarar que um dos elementos da comunicação se destaca nessa comunicação que está acontecendo. Então, um dos elementos se destaca quando a comunicação acontece. Por isso que cada uma dessas funções indica, ela vai me indicar que um desses elementos predominou. Olha só. Esse é o ponto. Vamos entender isso aqui melhor? Primeira coisa é lembrar os nomezinhos, né? Os nomes. Ó, a gente volta aqui nessa obra de arte. Tá aí. Ok. Pai bagaçou. Lembre-se, esse aqui eu já vou jogar em tela cheia para você. Lembre-se das funções de linguagem FEM-PAR. Falou em FEM-PAR, opa, funções da linguagem. Por quê? Porque facilita a vida. Tá aí, ó. Vai, amor. Exatamente. Essas são as funções da linguagem: a fática, a emotiva, a metalinguística, a poética, apelativa e referencial. FEM-PAR. Não tem erro, é só lembrar. Sim, rimou porque eu queria que rimasse. Agora me diz, Borges, como eu faço para diferenciar uma da outra? Como que funciona? Qual é qual dentro dessa questão dos elementos? Vamos primeiro de fática. A função fática é aquela em que o canal predomina. Pô, Borges, como assim? Imagina que eu tô aqui, ó, conversando com vocês, mas antes de conversar com vocês, ó, tô aqui no microfone, então eu tô aqui, ó. Ah, curtiu o beatbox, né? Teste som. O que eu estou fazendo? Eu estou testando o canal, não é? Até porque eu quero que a comunicação seja efetiva. Então, se eu estou testando o canal, se eu estou fazendo um teste dele, significa que essa parte da comunicação, o teste é mais importante. É como se eu fosse ligar, sei lá, vou ligar para minha mãe. Alô, oi, dona Ana? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando o canal para ver se está funcionando. Esse teste do canal é o que nós chamamos de função fática. Aqui, ó. Aqui nós temos uma mensagem do Banco do Brasil, um oferecimento Banco do Brasil. Aqui, ele faz um teste da comunicação. Aquele olá está chamando a atenção do banco, que responde olá. Ou seja, iniciamos a comunicação. Aqui, ó. O alô que eu mandei é para testar se está funcionando. Que coisinha fofa aquilo ali. É o que está testando a nossa comunicação. Então a função fática é isso, tá? Um teste do canal. Já a emotiva, também chamada de expressiva, lembre-se do eu. Sim, falou do eu, estou falando de função emotiva. Como assim, Borges? Qualquer texto que traga o eu, aquele autor, está usando o emissor como elemento principal da comunicação. Então, eu não tinha este rosto de hoje. Assim, calma, barará, bururu, nem o lábio amargo. Está fazendo uma descrição do eu próprio. Ou seja, o autor se coloca no texto. O autor é a parte mais importante do texto. Então, quando ele está no texto... Borges, mas se ele está falando com outra pessoa, já não é mais emotiva. A emotiva é quando o emissor fala dele mesmo. Então, aí, nesse caso, nós temos a função emotiva. Metalinguística. Isso aqui, meu amigo, não cai em concurso. Isso aqui despenca. Por quê? Porque é a função que a pessoa mais tem dificuldade em entender. Pô, Borges, como assim tem dificuldade em entender? A função metalinguística é quando o elemento principal é o código. Pô, Borges, como assim? Imaginem, tá? Imaginem um professor de Libras, um intérprete de Libras, né? Um professor ensinando Libras, utilizando as Libras. Ele está usando a função metalinguística. É o código sendo utilizado para explicar o próprio código. Pois facilita para mim, me dá uma visão melhor aí sobre como seria a metalinguística. Tá aqui, ó, o próprio dicionário. O que o dicionário faz? Ele usa palavras para explicar palavras. Então, quando eu tenho ali o verbete de dicionário, eu tenho a função metalinguística. Borges, outro exemplo, imagine uma novela que ensina, que mostra como é feita uma novela, uma peça teatral que mostra como é feita uma peça teatral.
É exatamente isso, o código explicando o código. Uma lista sobre como fazer listas. Tudo isso é função metalinguística, é o código sendo aplicado pelo código, sendo utilizado pelo código. Se o código, aqui ó, vamos analisar a metalinguagem aqui, essa referência que eu lhes trouxe. Se o código está explicando o código, é a língua portuguesa, palavras da língua portuguesa explicando palavras da língua portuguesa. Isso é metalinguagem. A função poética. Pô, função poética é o quê? É quando a mensagem é o mais importante. Dane-se o que você quer. Eu não quero saber do. Olha só, eu não quero saber do emissor, eu não quero saber o que ele vai pensar, eu não quero saber do receptor. Dane-se. Canal, então, não quero saber. Qual é o código? Qual é o assunto? E daí? O mais importante é que tenha rima, que tenha sonoridade, que tenha versos, que traga algum tipo de, alguma forma da pessoa ler e se sentir algo só por ler. Não tem um assunto por si só. Ali no texto. Era um homem bêbado, era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Percebe que a mensagem ali, ela inclusive é utilizada pelo Milor Fernandes para trazer essa ideia de que ele foi cambaleando embora? A mensagem é mais importante. Não é importante ali quem está lendo, não é importante quem está recebendo, o importante é a mensagem. Então, isso é função poética. Aqui outro exemplo, apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, não tem um sentido assim, não tem uma referência. Nesse caso, a mensagem por si só, trazendo a sonoridade, é o que vale. Por isso aqui predomina a função poética. A função apelativa, pô, apelou. Tu apelou, é exatamente, também chamada de conativa, é aquela que trata do receptor sendo o elemento principal. Eu quero persuadi-lo a fazer algo, eu quero dar um comando, uma ordem, um conselho. Quando o meu receptor é o elemento principal, devolva, não use, não tenha, tire uma arma do futuro do Brasil. Ou seja, nesse caso dessa campanha de 2011 do desarmamento, eu tenho ali como referência os verbos dando ordens. Aquele que está lendo, aquele que está recebendo essa informação, ele recebe as ordens por parte do nosso verbo, do nosso emissor. O emissor quer que você faça algo, então ele te dá ordens. Ou seja, a função aqui, ó, adote uma caneca no trabalho. Ele te dá aqui um conselho, ele te dá um comando. Você segue aí por aí vai. Mas a ideia da campanha, nesse caso, é realmente modificar o pensamento. Logo, quem é o mais importante na comunicação apelativa? O receptor. É aquele que recebe. Bom, já a função referencial é aquela que tem o assunto como elemento principal, também chamada de informativa. Meu amigo, nessa daqui a notícia impera. Então, quando eu estou falando de uma notícia, qual é o elemento principal? Quem vai ler? Quem vai ser o meu receptor? Vai ser a população como um todo, não tem alguém específico. É quem escreve? O nome de quem escreve está lá, mas não é o mais importante. É o código. Língua portuguesa, no geral, comunicar muitas pessoas, eu uso a língua portuguesa, seja escrita, seja falada. É o canal, meu amigo, pode ser jornal online, pode ser jornal na televisão, não interessa. A notícia, por si só, não tem como o código como principal. Não tem o canal como principal, não tem o código como principal, não tem a mensagem como principal. O que é o principal? É o assunto. Então, nesse caso, nós temos, por exemplo, aqui, ó, lama ameaça a captação de água para 500 mil pessoas. Quem que é a parte principal nesse caso aqui? A parte principal é a mensagem, é o que aconteceu, é o fato. Aqui o fato é o mais importante. Aqui, maioridade penal aos 16 anos, eles votam para presidente, barará. Então ele está explanando, ele está apresentando esses elementos para você. O assunto aqui é o principal. Borges, agora fala para mim sobre a banca IDECAN. Como é que ela cobra isso aqui? A banca IDECAN, ela tem um cuidado para não ser aquele tipo de banca que cobra esse assunto de qualquer forma. Fique de olho, porque caindo na sua prova você vai ter de ler um texto inteiro. Lembra que eu expliquei para vocês sobre os textos amarrados, os exercícios amarrados ao texto? Aqui, quando falamos de função de linguagem, olha só o tamanho
aqui na prova de 2023 da IDECAM, olha o tamanho do enunciado. A função de linguagem predominante no texto é a... E pronto, meu amigo. O grande ponto nesse caso aqui é você analisar o texto. E aí, é claro, você, candidato, já vai falar: pô, Borges, ela já começa falando, postei uma foto no meu perfil. Meu amigo, o candidato aqui já automaticamente, numa aula ali, uma aula simples de funções da linguagem, automaticamente, e tem muita prova que dá para dar esse exemplo, viu? Está escrita ali na primeira pessoa, é emotiva. Tem muito aluno que já vai se jogar na emotiva nesse caso. Não faça isso na prova da IDECAM. Para a IDECAM, exercício de função da linguagem. O que você vai fazer? Vai analisar o texto como um todo. E você analisando o texto, você percebe que nessa primeira parte, a nossa autora, né, Marta Medeiros, ela traz aqui um texto falando a respeito da questão da ligação que as pessoas têm com agora com essa questão online, a forma como as pessoas se veem online, e vai divagando a respeito sobre o assunto. E aqui ela traz realmente o aspecto principal, tá? Principal desse texto, o predominante. Adentre, amigo. Puxe uma cadeira e sente. Converse, pergunte pela família, olhe nos olhos. Ou seja, como é que eu vou analisar isso na IDECAM? O texto todo tem como objetivo mudar a perspectiva do nosso leitor, mudar a perspectiva do receptor. Eu quero, neste caso em específico, trazer o leitor para que ele tenha uma ação diferente. Então, todo o texto é trabalhado apresentando essas características para que o nosso leitor tenha uma mudança da sua visão. Isso vai se perceber também ali no final. Onde está aquele que consegue pausar? Ou seja, a busca desse texto é para que as pessoas venham a pausar as suas vidas, como a própria autora explica. Logo, a alternativa correta aqui é a letrinha D para este exercício. Amém ou misericórdia? Ei, Borges. Borges ainda está aprendendo aqui como é que funciona essa parada de estúdio. Estamos aqui trabalhando incessantemente para trazer as melhores aulas para vocês. Aqui, é claro que o mais importante é o conteúdo e é nisso que vocês devem se apegar. E eu espero que seja assim. Ok, pessoal? Esse aqui é meu perfil lá no Instagram, então siga lá, tá? Já deixa aqui no YouTube os seus likes, pode deixar seu comentário. Pô, Borges, tem que editar esse negócio direito, hein, Borges? A continência não é do lado esquerdo. Pelo amor de Deus, 8 anos de exército, gente. Eu sei, mas a hora da edição ela acabou colocando daquela forma. Porém, ó, aqui, ó, mãozinha direita aqui, ó, a aba do boné levantada e... Muito obrigado para você que está acompanhando esse canal. Fica comigo porque a IDECAM é nossa, tá bom? E você só precisa de uma vaga e ela é sua. Um beijo nesses corações ávidos por conhecimento. Fiquem em paz. É nóis. Valeu, galera!